vocês. Esse vídeo agora vai falar do nosso terceiro capítulo do material de metodologia básica de custos, onde a gente aborda os custos com a mão de obra direta, ou seja, os custos com a mão de obra de uma forma geral. Nós começamos falando então da mão de obra direta. Os nossos objetivos de aprendizagem aqui são conhecer os principais componentes dos gastos com a mão de obra e também saber como calcular esses componentes de mão de obra direta e de mão de obra indireta. Considerando o seguinte, a mão de obra representa um custo da mesma forma como outros custos também. Então, o significado de direto ou indireto para esse contexto é o mesmo dos outros. Logo, a mão de obra direta é aquela, tanto quanto o custo direto, é aquela que é visível diretamente no produto. Então, a gente consegue mensurar, quantificar, dizer o valor em reais da mão de obra em cada unidade de produto. E essa percepção é muito importante para a classificação do custo direto, que nós percebamos que ele é direto quando a gente consegue pegar uma unidade de produto e dizer, olha, aqui tem tantos reais desse custo que eu estou aplicando. E essa aplicação direta, como nós já vimos também, normalmente é uma aplicação por consumo, ou seja, aquele objeto de custo, aquele produto, consumiu tantos reais da minha mão de obra ou do material direto que está sendo alocado nele. Diferente disso, por oposição, como nós também já vimos, a mão de obra indireta é aquela onde eu não consigo fazer uma apropriação do gasto diretamente ao produto, ou seja, quando eu preciso de um artifício de um rateio, preciso fazer uma divisão para atribuir o custo ao produto, à unidade de produto. Então veja, que se tratando de mão de obra, quando a gente fala de uma alocação direta, eu estou dizendo que eu sei quantificar que o funcionário X está lá trabalhando numa linha de produção, na fabricação de um determinado produto, e que das 8 horas diárias de trabalho dele, ele aplicou 5 horas todos os dias em determinado produto. Então eu já consigo ver, olha, são 5 horas das 8. 5 de 8 é a proporção da qual o salário daquele funcionário vai ser aplicado para aquela linha de produção. E agora eu vou dizer, olha, quanto cada unidade recebeu? Bom, se eu sei que a cada dia ele trabalha 1 hora para a elaboração de um dos seus produtos, então das 5 horas que ele dedicou para aquela linha de produção, ele usou 1 hora em cada produto, então se o salário por hora dele é X, se ele usou 1 hora, aquele X então é o valor que vai representar o custo da mão de obra direta, porque eu estou dizendo exatamente quantos reais de mão de obra uma unidade de produto recebeu. Qualquer medida diferente dessa vai ganhar um quê de custo indireto, então vai ganhar um quê de um rateio necessário para tanto. O rateio tem que ser, para se configurar como um custo indireto, aquela divisão do custo para alocação aos produtos. Então não é assim, se ele trabalhou em 2 horas para produzir 2 produtos, obviamente ele trabalhou essas 2 horas sendo para essas 2 unidades, em média 1 hora para cada uma das unidades. Isso não é necessariamente um rateio, porque nós fizemos só uma divisão para alocação ao produto. A questão toda está do rateio entrar e desconfigurar o custo direto quando é aquilo que eu falei inicialmente. Por exemplo, ele trabalhou, eu não sei quantas horas do dia dele ele trabalha para cada unidade, para cada linha de produção. Então eu tenho que criar uma medida, dizendo, olha, eu acho que de manhã ele trabalha num e de tarde no outro, então tantas horas para um, tantas para outro. A gente não tem uma medida exata para isso. Ou por volume de produção eu vou dizer, olha, já que eu produzi tantas unidades do produto A e tantas do produto B, na proporção do volume de produção eu vou atribuir todo o meu volume de mão de obra à linha A ou à linha B de produtos, ao tipo de produto A ou tipo de produto B. Não estou falando da unidade, mas sim daquele conjunto de produtos de cada tipo. Então vejam, essa incerteza em relação à atribuição dos custos totais para as linhas de produtos, para os setores produtivos, isso é o que configura um custo indireto. Falando da mão de obra, então, quando a minha mão de obra não está alocada exatamente para um produto. Empresas, aí vamos falar agora de extremos do conceito, né? Algumas empresas que trabalham com um produto somente, uma unidade de produto eventualmente até, para esses, via de regra, tudo é custo direto. Do que eu estou falando? Imaginem o caso de um estaleiro que produz um navio. Aquele navio é uma unidade de produto, é o único produto que a empresa vai ficar produzindo lá durante, sei lá, 2, 3 anos. Então, aquela unidade de produto, aquele navio, ele é é onde vai ser alocado todo o esforço de produção, logo ele normalmente tudo vai ser custo direto na medida em que eu consigo alocar diretamente aquele produto que está sendo feito.
Da mesma forma, um prédio que está sendo construído. E o prédio é um bom exemplo para a gente trabalhar em cima desse conceito do direto e do indireto, em especial sobre a mão de obra aqui agora, porque o meu prédio pode ser dividido em unidades. Então veja que é um prédio com 10 apartamentos, o prédio é um produto só. Agora, a unidade de apartamento, aquilo ali são frações daquele prédio. Logo, eu posso considerar que eu vou ter uma mão de obra diferente quando eu estou trabalhando numa unidade de 3 dormitórios e outra numa unidade de 1 dormitório. A de 3 dormitórios, por normalmente ser maior, tende a receber mais mão de obra para que seja construída. Então aí eu vou tendo uma nuance, uma possibilidade de não ter só custos diretos e de ter que fazer algum tipo de rateio. Aqui então eu comecei relacionando bem com a diferença do conceito de custo direto e indireto sendo alocado especificamente à mão de obra. Agora, quais são os tipos de gastos que se tem com a mão de obra? E aí é que entra a razão de existir desse capítulo e desse conteúdo que eu passo agora para vocês. A razão é que os gastos com a mão de obra, eles variam muito de negócio para negócio. Então eles vão variar de função para função, inclusive. E dentre essas diversas variações que o material que a mão de obra pode ter, algumas coisas são mais normais que aconteçam e outras nem tanto. As mais normais que a gente sempre vai ver é a relação de salário do funcionário, além do salário, o gasto com as férias e com o adicional de férias, o terço de férias que normalmente se fala, ou seja, que é um terço do valor de um salário como adicional de férias. E o 13º. Então o 13º salário, algumas empresas trabalham com 14º, 15º a título de uma bonificação, mas o que é legalmente instituído é o pagamento do 13º salário. Então essas contas desses valores a se pagar aos funcionários são os básicos, que sempre a gente vai tratar. Além disso, a gente tem outros tipos de gastos que sempre também vão incidir de uma forma ou outra, mas que não é sempre regra. Por exemplo, nós temos então os encargos trabalhistas, o INSS e o FGTS, mas isso para um funcionário público é outro tipo de gasto, por exemplo. Então não é INSS, não é o FGTS para alguns funcionários. Então isso já tem uma margem para ser diferente de um negócio para outro. Da mesma forma, auxílios de transporte, auxílio educação, auxílio saúde, auxílio creche, auxílio o que for, também podem variar de contexto para contexto, situação para situação. E pagamentos de seguros para segurança, ou ainda o pagamento de taxas de sindicato, outras taxas patronais que possam ser recolhidas, isso tudo varia de negócio para negócio. Então tem uma margem grande, uma configuração grande de tipos de pagamentos que se pode fazer para a mão de obra. O principal na preocupação de custos é que nós tenhamos um valor para ser considerado, mas a expressão que nós normalmente utilizamos é o pagamento do salário como a expressão daquilo que representa o pagamento da mão de obra. E salário é aquilo que eu tenho no meu contas a pagar aos funcionários. É aquilo que está lá naquela grande conta e que engloba todos esses gastos que eu acabei de falar para vocês. Salário, férias, 13º, encargos sociais e aí por diante. Ok? Algumas características agora que eu passo para vocês da mão de obra para que nós tenhamos outras condições, não só de contabilização, mas também uma condição de gestão mais apropriada da mão de obra. Separando, contabilização, aquilo para a gente colocar dentro da contabilidade financeira, e para a gestão da subsídio para tomada de decisão. Algumas características é que, primeiro de tudo, é bastante óbvio, mas a gente tem que elucidar, é que a mão de obra é um tipo de ativo do negócio que ela não é estocável. Então não tem como guardar a mão de obra. Bom, uma analogia próxima do que é um estoque de mão de obra é uma empresa que trabalha com banco de horas. Então aquela hora que ele paga, mas não usufrui do funcionário, ele pode ali resguardar num banco de horas. Mas isso ainda tem limites legais que impedem que seja feito indiscriminadamente. Então tem alguma gestão sobre as horas de trabalho e a resguarda dessas horas para um período que seja mais necessário ou menos para a empresa. Isso, quando a gente olha na lógica dos insumos de produção, bom, é distinto, porque a gente olha, vou aproveitar uma promoção aqui agora da minha matéria-prima e vou comprar bastante unidades dela e vou deixar guardado comigo. Para mão de obra não dá para fazer isso, não dá, olha, vou aproveitar que o salário mínimo está baixo e vou pagar muitas vezes meus funcionários, eu vou pagar vários meses adiantados
para depois eu não ter que pagar mais. Isso não é viável quando se fala de mão de obra. Além disso, a mão de obra é um tipo de ativo, é um tipo de disponibilidade que a empresa vai ter, que eventualmente precisa de treinamento, então precisa de uma capacitação para o exercício dessas funções. Então é um custo que vai incorrer em outro custo para ser colocado em exercício, em uso de fato. Aliado a isso também, a gente tem que ter uma noção de que a mão de obra ela sofre com rotatividade, uma expressão que representa isso é o turnover, né? Então ela sofre com característica de que eu posso ter muita mão de obra disponível num período e aquela minha mão de obra ser assediada pelo mercado ou não estar mais disponível para trabalhar no meu negócio e eu ter que estar renovando aquelas pessoas. As pessoas saem e entram do negócio dependendo de cada negócio, isso acontece muito ou acontece pouco, mas esse fenômeno acontece em todo tipo de negócio. E isso então envolve, por consequência, necessidade de treinamentos e aí por diante. E ainda que a mão de obra, ela eventualmente tem formas distintas de remuneração. Então não só, como eu falei para vocês no início do vídeo, sobre a mão de obra ser tratada como custo direto ou indireto, a forma que o salário incorre também pode ser trabalhada na outra separação como salário fixo ou salário variável. E a gente tem a expressão, né, de usar a renda fixa e a renda variável do funcionário, no cotidiano se usa também, e a relação é justamente essa. Então eu posso receber, independente da minha produção, eu receber um salário tal, ou receber algo lastreado na minha produção, na minha produtividade ou nas vendas que eu faça. Isso aí então também tem que ser tratado para fins de gestão de formas diferenciadas. Para fins de contabilização, a gente vai considerar a remuneração paga em determinado período, né? Então, olha, eu paguei tanto no total do mês de janeiro lá, então tudo aquilo ali é o salário do mês de janeiro a ser considerado por funcionário. E ainda podem ter outros tipos de formas de remuneração que impactam o salário, né, o valor da mão de obra. Por exemplo, algumas empresas que se predispõem a remunerar por competências, então quanto mais competente o meu funcionário é, competente não no sentido de efetivo, mas competente de quão mais habilidades ele tem a oferecer para o meu negócio, quão maior é o volume, a quantidade de times em que ele pode trabalhar. Então eu tenho uma pessoa super qualificada, gerente de projetos lá que pode agir e atuar em vários tipos de produtos ou vários tipos de projetos que a minha empresa está avançando. Aquela pessoa super qualificada para esse fim, ela pode receber mais do que outra pessoa menos qualificada, por exemplo. Isso seria a remuneração por competências. E ainda há de se considerar que empresas precisam, em certa medida, trabalhar com planos de cargos e salários que envolvam tanto competências quanto tempo de serviço dos seus funcionários. E isso também pode fazer com que a gestão da mão de obra, a gestão dos encargos e dos salários seja um pouco mais complexa, porque a gente tem que lidar com funcionários que têm as mesmas possibilidades de atuação, mas que recebem salários diferentes, porque um está há muito tempo na empresa e outro há menos tempo. São exemplos, né? O que falamos então nesse vídeo? Da forma de contabilização da mão de obra, sendo ela direta ou indireta. Mão de obra direta, aquela então que eu não preciso aplicar nenhum rateio para dizer quantos reais foi gasto de mão de obra para determinada unidade de produto, e a mão de obra indireta, aquela onde eu preciso utilizar algum tipo de rateio para atribuição ao produto. Lembrando, reforçando, estou falando de mão de obra, que é aquilo que representa o que é gasto na produção, então naturalmente já é um custo. Outros gastos com salários não precisam necessariamente ser chamados de mão de obra, quando eu estou falando de alguém que é do administrativo. Então ele não necessariamente vai ser chamado de mão de obra, mas faz parte da minha conta de salários. Tá? Então pode dizer, o que eu estou querendo representar é que mesmo um salário pode ser uma despesa ou um custo. Normalmente mão de obra é a expressão que nós usamos para falar daquilo que é custo, ou seja, aquele gasto com salários na atividade fim do negócio. Pode ser direta ou indireta, se precisar de rateio ou não, pode ser fixo ou variável, na medida em que nós temos salários fixos e salários variáveis, né? Formas de remuneração distintas também. Okay? Esse vídeo fica um pouco mais longo porque ele representa todo o capítulo relacionado à mão de obra direta. É um capítulo mais curto, logo esse é um vídeo único para falar de todos os objetivos de aprendizagem do capítulo. Espero que vocês consigam revisar os conteúdos que estão aqui dentro, que são vários, considerar isso na hora de fazer os cálculos da mão de obra, que não tem nenhum segredo, são aplicações de regras de 3 consequentes e que tem como objetivos essenciais a gente conseguir separar 3 coisas, né? Separar quantas horas o funcionário se dedica para uma determinada linha de produção e informar qual é o salário por hora
de cada funcionário e depois pelo salário por hora. E pelas horas dedicadas, uma multiplicação disso, ver quantos reais de salário tem em cada unidade de produto. As contas, então, saber calcular é relativamente fácil, é só a aplicação dessas regras de 3 e os exercícios que nós temos para esse capítulo ajudam bastante a fazer esse cálculo, ok? Espero vocês no nosso próximo capítulo.